Shalom, shalom, shalom. Você está feliz? Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Amém, glória a Deus. Tome seu assento um minutinho. Um dia maravilhoso, um dia mais que especial. E é o nosso culto de celebração e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é amigo, ele é advogado, ele é médico, juiz, Senhor dos senhores, mas ele também é o nosso Abba, é o nosso Pai. Amém? Então, nosso Deus é tudo, e ele faz tudo na vida daqueles que o adorem, na vida daqueles que decidem colocar Ele no lugar que pertence, no centro das suas vidas, no centro dos nossos corações tem que estar o Senhor. Amém? Quem está nos acompanhando aí do conforto do seu lar, através das redes sociais, do site, Instagram, YouTube, aplicativo. Por falar em aplicativo, sejam todos muito bem-vindos. Quem aqui está entrando no aplicativo? Eu vou encerrar o aplicativo. Eu vou encerrar. Não tem por que pagar um custo tão alto para oferecer um produto de qualidade a uma igreja que não quer usar. Não tem lógica. A gente pega e investe em outra coisa. É o dinheiro de 10 cestas básicas por mês. Então a gente está investindo em algo que tem ferramentas ali dentro. E a usabilidade e o manuseio da igreja faz com que esse aplicativo seja melhor aproveitado. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Igreja pequenininha, mas bem avançada em visão, bem avançada em atitude, proatividade e no desenvolvimento organizacional estruturado. Isso deveria ser muito mais aproveitado pela membresia congregacional. Vocês sabem com quantos anos uma igreja começa a investir em áreas específicas como essa? Você faz parte de uma igreja que em área geográfica ela é pequena, mas que tem uma visão totalmente dilatada para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. Você sabe com quantos anos um ministério começa a ter a primeira ideia para compor os seus próprios louvores? Dados históricos, a partir de 20 anos. Dados históricos. Nós completamos 7 anos. 90% dos nossos louvores entoados aqui são nossos. Quer dizer, são do Senhor, mas a igreja também é dele, nós também somos dele, né? Então, é uma mistura dele com o nosso e tudo é para ele, amém? Glória a Deus, mas louvores letrados, louvores profundos, louvores que exaltam a Trindade Santa. Então, tudo isso deve ser colocado em um nível de análise muito mais criterioso para você poder compreender que Deus lhe plantou em um ministério muito frutífero, muito proativo, tecnológico também, e precisa cada um agora valorizar isso. As pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, você só vai dar maior expansão para a gente, maior nível de qualidade, se curtir os vídeos. Aí tem 30 pessoas assistindo e 2 dão um curtir. Curte, até que não gosta, bota lá o outro, que isso tudo é interagir também. Porque quando você bota que não gostou, a gente vai quebrar a cabeça para poder desenvolver novos mecanismos que consigamos atrair a tua atenção o maior tempo ali. Já que para prender a atenção tem que ter qualidade, tem que ter assunto, conteúdo, para que a atenção das pessoas fique ali por mais tempo. Queria convidar os pais todos a virem aqui.
para fazer uma oração por vocês. Todos os pais que se encontram aqui na igreja, aqui na frente no altar, quero orar por vocês. Ele vem. Você vai tocar por ele? Pode. Pronto, vai até aprender a tocar. Isso, todos os pais. Amém. Os pais que geraram. Tem muitos pais sentados que não geraram no físico, mas têm gerado no espiritual. Muitos filhos. Glória a Deus por todas as coisas. Fechem os olhos. Hoje é um dia mais que especial. E se é um dia mais que especial, por que não liberar decretos sobre a vida de vocês? Feche os olhos. Você está num lugar e aprenda a obedecer. Aprenda a se submeter a uma voz de comando. Você está em um lugar seguro, na casa do Senhor. E só foi um pedido. Feche os olhos que eu quero só orar por você. Que mal tem nisso? Orem, confiem, se desprendam. Agora eu vou orar, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, Salvador e Eterno. Estamos aqui nessa noite, Senhor, para abençoar esses homens, abençoar esses sacerdotes que vieram aqui no altar. Senti desejo no meu coração de liberar decretos sobre a vida deles, Senhor, que nesses dias eles vão produzir impacto, vão gerar relevância. Há uma chamada que vai arder, queimar dentro de cada um dos corações desses homens. Eu declaro que a casa vai estar em paz, segurança, suprida, nutrida. Eu declaro ainda que o Espírito Santo vai se apossar de cada um de nós que somos homens sacerdotes, chamados nesses dias para fazermos a diferença na propagação do Evangelho, sendo exemplo como homem, como marido, como servo, como amigo, como sacerdote, mas principalmente ocupando o lugar na mesa e fazendo a diferença. É isso que eu declaro sobre a vida de cada um desses homens sacerdotes, pais que se encontram aqui nessa noite, os que estão assistindo, estão através das redes sociais. Que essa graça, esse favor, essa benevolência chegue no seu lar, chegue na sua vida, e que você possa fluir também, frutificar no nome santo de Jesus. Eu declaro nessa estação, nesse tempo, homens ungidos, posicionados, obedientes, sujeitos, submissos à vontade do Eterno, homens que abrem mão da carnalidade, do achismo e do seu querer, para viverem a totalidade do querer do Eterno. Eterno Deus, nosso Pai, cuja presença nós estamos e estaremos até a consumação, até o arrebatamento, até o Maranata. Seja conosco, Deus, nos fortalece, cinja os nossos lombos com a unção, com autoridade, nos torne, meu Deus, em nome de Jesus, em homens sérios, idôneos, destemidos, aguerridos no labor, na tua presença, no exemplificado que é ser homem dentro dos lares, do que é ser pai na sociedade, homens que zelam, meu Deus, e preservam os princípios e valores bíblicos e tornam eles cada vez mais vivos e eficazes em suas vidas. Deus, usa esses homens como instrumento Deus. Usa esses homens, meu Deus, como flecha, meu Deus, como ferramenta afiada, como espada, como sal, como luz, nesses dias, para influenciar, impactar e atrair novos homens para serem, meu Deus, colocados nesse exército e consequentemente, chegarmos no lugar, num destino que chama a tua atenção e que o Senhor programou e projetou para as nossas vidas. Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, que não seja um dia comum, que seja um dia de reflexão, que seja um dia que os céus se abalem e que o teu poder se manifeste. Espírito Santo, eu declaro, se apossa de nós.
Faz de nós instrumentos teus. Nos livre do mal. Meu Deus, nos livre do engano, da carnalidade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa reinar a cada dia em nossas vidas, em nossa casa e em cada uma das nossas ações, atitudes. O teu nome apareça, o Senhor manifeste, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aplaudimos a Jesus. Parabéns, feliz Dia dos Pais. Glória a Deus. Livro Primeiro Samuel 22, 5. Glória a Deus. Você achou? Amém? Você que... Quem é que teve pai durante toda a sua vida? Levanta a mão. Acompanhando sua jornada. Criando você. Sendo exemplo ou não, mas teve pai. Teve pai. Isso. Quantos não tiveram pai? Viu que você deu para coisa boa? Que Jesus foi seu pai, foi o seu Senhor. Eu também não tive um pai. Eu ia fazer 5 anos, quando meu pai, acometido de um câncer no pulmão, veio a óbito. E uma tia minha me pegou para criar. E Jesus foi o meu pai, foi o meu Senhor, foi o meu eterno. E ele tomou toda a direção de tudo aquilo que se fazia necessário. Não me impediu, não me retirou dos processos. Me fez passar por cada um deles. E em cada processo a gente vai amadurecendo. Em cada guerra, em cada circunstância que nós somos acometidos, nós podemos decidir pelo certo e manifestar a glória de Deus em cada ação e reação. Amém? Glória a Deus. E mesmo sem ter tido, você pode ser um excelente pai. Eu luto todos os dias para ser um excelente pai. Sou pai de 3 mais 1. 3 gerados e 1 que eu criei. Bruno, que mora em Portugal. Júlia, que tem 20 anos, mora em São Paulo. E os 2 filhos do altar. O casal da promessa. Quando nós conhecemos a totalidade do querer de Deus. Gabriele Radassa vai fazer 14 anos. Israel, o rapa de panela, né? Que vai fazer 30 de novembro, 12 anos. Sou feliz. Para mim, um dos maiores privilégios é poder ser pai. E poder acompanhar a jornada dos meus filhos. E a felicidade se tornou plena e completa quando os filhos espirituais chegaram. E começaram a validar a paternidade espiritual em suas vidas. Escrito está que o pai físico te impulsiona para colheitas terrenas, mas o pai espiritual lhe impulsiona e lhe conduz para as colheitas eternas, para as mansões celestiais. A Bíblia ainda diz que o pai espiritual ainda é mais importante. Então, que o Senhor seja o eterno, que o Senhor seja o soberano, que o Senhor esteja no controle absoluto da nossa vida e que todo mal venha cair por terra, no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abriram? Vamos lá. Louvo a Deus pela vida da minha esposa também, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa,
Encrenqueira que só. Mas é o que eu preciso. E ela também. Glória a Deus. É uma benção. É uma mulher necessária. Nesses dias. Tá tudo bem aí? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, caiu lá um negócio. Foi uma pessoa que caiu ali? Quem foi? Hã? Tem que saber. Depois não é para saber, não? Viu que eu falei que ela... Viu? Confirmou. Não, porque se a oração não está funcionando, tem médico aqui. Tem que acionar o médico. Né, doutor? O Senhor deixou os médicos, né? Mas, enfim. Vamos lá. 1 Samuel 22, 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. 2 Samuel 23, 13. Amém? Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar? Davi estava então em um lugar? E a guarnição dos filisteus estava então em... Davi estava em um lugar forte e a guarnição dos filisteus se encontrava em Belém. O 15. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta. E a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. 17 diz assim: e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram arriscar sua vida, de maneira que não a quis beber? E isso fizeram aqueles 3 valentes. Esse é um capítulo muito rico. Por exemplo, no versículo 2, só para a gente entrar na palavra e orar, se trata das últimas palavras de Davi. Ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Feche os olhos. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom, maravilhoso. É o nosso Pai, Abba, o Pai perfeito, maravilhoso. Muito obrigado por esse dia, por essa noite, por esse tempo. Fala conosco, conforme já tem feito desde o momento da abertura. Faz algo notório e profundo no nosso meio. Traz uma interpretação rara também.
um nível profundo venha sobre as nossas vidas. Espírito de morte, eu te repreendo. No nome santo de Jesus. Traz nessa noite, Senhor, a tua vontade soberana sobre esse lugar, sobre os nossos corações. Estamos sedentos, cativos, carentes, totalmente dependentes daquilo que é a porção que o Senhor preparou para nos abastecermos, nos alimentarmos através da tua palavra. De mim mesmo eu não tenho nada, portanto, Espírito Santo, eu rogo a ti, se apossa de mim, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. Envia os teus anjos guerreiros para trabalhar em todas as guerras necessárias e conceder a vitória a nós, a tua igreja, ao teu povo e às famílias. Em nome de Jesus. Somos vitoriosos. O sangue carmesim nos limpa, nos lava, nos sara, nos purifica e nos conduz ao cumprimento do propósito celestial. Damos glórias a Deus e declaramos Abba Pai. Diga assim, Abba Pai. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Vamos. Tem um tema. Saudade, desejo ou sede? Saudade, desejo ou sede? Davi, em toda a sua peregrinação, desde que o óleo veio sobre sua cabeça, desde que foi constituído nas esferas espirituais a rei, algumas etapas foram necessárias serem estabelecidas na vida dele, dentre as quais ser perseguido insistentemente por um rei, perseguido por alguém que tinha autoridade sobre todo Israel, e viu que a graça de Deus tinha se apossado de um jovem. Percebeu que mesmo sem querer chamar atenção, Davi chamava atenção. Mesmo sem querer, as obras que emanaram de suas mãos e através das suas mãos sempre foram obras relevantes, notórias. Davi é excelente na adoração, e quando cometeu um escândalo, até hoje todo mundo fala. Davi é extremo, assim como Pedro também é extremo, assim como a maioria de nós que somos homens. A maioria dos homens são extremos. A maioria. Posso chegar em uma conclusão que chega a ser acima de 80%. Homens extremos, homens decididos. Bom não, excelente. Porque quando ele quer Deus, ele quer. E quando ele comete o erro, ele não enrola. Ele vem e diz assim, pequei, errei, falhei. Não fica muito articulando, né? Criando estratégias para dizer, foi a chuva, foi o vento, foi o temporal, foi porque eu tinha uma conta para pagar, foi. Homem extremo não, eu fiz errado. Eu pequei, eu errei. Não vigiei, não sou digno. Então o que eu merecia era morrer. Mas se eu estou vivo, eu quero só me arrepender e me apresentar perante o Senhor como alguém miserável, que precisa de mais uma oportunidade na sua presença. Parece que você falou 80, extremo é 80. 20, então, faz todo o papel da desordem, não é? Engraçado. 20 homens inconstantes, 20% dos homens inconstantes, que não querem ser quem Deus chamou, lutam contra inclusive a oração, luta contra o cumprimento da vontade de Deus, faz um barulho que parece que está o evangelho perdido, quando na realidade a maioria de nós homens somos extremos. Quem aqui é um homem e se considera extremo, levanta a mão. O restante não é o extremo. Peraí, você sabe o que é extremo, né? Que eu acho que... Não, estou perguntando uma coisa que o cara... Extremista. Decidido pelo certo ou decidido pelo erro. Não tem meio termo. Eu vou refazer a pergunta. Amados,
Quem aqui se considera um homem extremo? Levanta a mão e segura. Pronto. É isso que eu estou perguntando. Porque eu perguntei, 2 levantaram. Eu falei, então, a matemática, o único lugar que falhou foi aqui. Só veio frouxo para cá. Já ia dizer, é por isso que eu estou tendo esse trabalho todo, então. Porque o homem extremo, quando ele erra, ele diz, eu pequei mesmo, foi eu que fiz mesmo, eu que menti, eu que enganei. O homem extremo, ele é assim. O restante, não. Ele diz, oh, Deus entende por que você continua praticando esse erro. Outro homem faz isso com outro homem, dos 20%. Um protege o outro, parece um monte de mulher junto. Posso concluir, irmãs? Uma defende a outra. Uma defende a outra. E não é defendendo o erro. Defesa. Defesa. Pronto, vou usar vocês não. Igual o motoboy, quando acontece um acidente. Ou o taxista. Não é mulher mesmo. Milito com vocês o dia todo, não vou saber quem é vocês não. Uma defende a outra, uma está do lado da outra. Não estou falando que defendendo o erro. Mas, mulher, pelo menos as daqui, chega a ser 90% posicionadas. Tem 10% que não são. Engraçado é que esses 10% parece que faz mais barulho do que as 90 que são posicionadas. É a mesma coisa. Porque parece que gente ruim, quando chega no lugar, chama mais atenção do que os bondosos que estão exercendo benevolência e compaixão. Por isso que propaganda ruim, rapidinho vai para o planeta. Propaganda boa só fica no estado ali, ó. Pô, eu nem sabia que estava acontecendo isso, é porque é coisa boa. Coisa boa demora de propagar. Agora o ruim, meu amigo, vai para a boca de todo mundo. Davi é um homem que está sendo caçado, está sendo perseguido por um rei. Eu não quero me ater muito nos detalhes da perseguição, porque para formar líder, o líder tem que apanhar mesmo. Vai cair no porrete. Líder de excelência tem que ser moído. Líder que Deus chamou para reino é moído no mínimo 10 vezes do que uma pessoa normal. Então, Davi, nesse advento que nós estamos vendo aqui, ele está guardado na caverna de quem? E muitos falam, ele está escondido. Mas segundo a leitura, ele está em um lugar forte. Ele está num lugar forte, protegido. E por que a Bíblia está chamando aquele lugar de lugar forte? Porque ele tem acesso a ver tudo o que está acontecendo e ninguém tem acesso a ver. Então ele está com a liderança extrema, até no seu poder de execução. Só que ele não... Por que ele está no lugar forte? Porque tem 400 homens lá com ele. E não são qualquer tipo de homens. Tem 3 tipos de homens que botam medo quando se convertem. Homens amargurados. Homens endividados. E homens desprezados. 3 classes de homens que quando chegam em um lugar e se converte de verdade, esses homens estão dispostos a darem as suas vidas. Essa classe de homens que a Bíblia cita, que foram 3 poderosos homens. Davi, na sua companhia de elite, detinha de 37 homens nobres, guerreiros, homens que um só conseguia matar 800 homens. Um homem só. Sabe por quê? Propósito e convicção. Quando você tem propósito e convicção, o diabo pode armar o que for. Quando você é convicto daquilo que Deus colocou em suas mãos, o diabo pode criar qualquer que sejam os tipos de ciranda, histórias a seu respeito. O céu fará com que você prevaleça. Deus fará com que você saia ileso de qualquer que seja a perseguição do diabo.
Por quê? Convicção, alinhado ao propósito, versus a obediência. Então nós precisamos nessa noite centralizarmos dentro de uma linha que você saiba o que é chamada, o que é dependência e o que é necessidade. Chamada, dependência e necessidade. Chamada, todos nós fomos chamados. Quando eu devo colocar essa chamada na total dependência do Senhor? Quando o entendimento chega em mim. E o terceiro? Necessidade. É quando tudo do lado de fora está trabalhando para impedir a chamada e a dependência ser estabelecida totalmente em Deus. Aí eu começo a colocar a possibilidade das minhas mãos agirem. Quem aqui no meio de uma guerra terrível diz assim: eu estou prestes a não mexa muito com a minha paciência, porque dentro de mim existe carne, dentro de mim existe um homem. Quantos já falaram isso aqui? Deus me conhece, Deus sabe os meus limites, sabe de todos. E Deus se mete no cumprimento da chamada propósito, impulsionando você para mais níveis de problemas ainda. Você não vai ver na Bíblia Deus facilitando para ninguém. Você não vai ver, ele chama o indivíduo, chama Davi. Agora você é rei, derrama o óleo. E Davi agora vai enfrentar os piores pesadelos da vida dele. Quem está do lado de fora diz assim: que rei, que nada, aquilo foi brinquedo, besta. Rei, foi chamado nada. Se fosse chamado, já tinha uma carruagem, já tinha uma escota. Se fosse chamado, já tinha um exército pronto para te defender. Se fosse chamado, Deus estaria contigo em cada circunstância dessa. Pelo contrário, você está sendo humilhado, envergonhado, e não tem lugar seguro para você. Porque a gente aprendeu que quem foi chamado por Deus, meu irmão, não morrerei, né? Enquanto a promessa não se cumprir. Quem foi chamado por Deus. Agora a gente fala pouco de quem é negligente com a chamada. E nós falamos também, quase nunca, do homem oportunista que se achega a alguém que tem chamada. Observe que 3 homens ou 3 classes de indivíduos chegam e se apresentam a Davi e diz assim: tua causa nos interessa. Tua causa nos interessa. E segundo a palavra, e eu acredito, dou fé, e você também, amém? E Davi se fez o rei deles. Davi se fez rei de 3 tipos de gente: endividado, problemático e o quê? E amargurado. Como é que você reina? Você vai reinar esse povo e quais são as instruções? Um perseguido, um endividado, um amargurado e o outro desgostoso ali. Montou um exército. E Davi, quando viu, falou: pronto, ainda bem que eu não estou só. E Davi se fez o rei deles. Em uma visão imediatista, que reino frustrante, hein? O cara recebe um óleo, está fugindo de lanças, de espadas, perseguições. Todo mundo que estendia a mão para apoiar Davi e confirmar para ele que, independente do que estivesse acontecendo, ele confiasse em Deus, vinha Saul e matava. Até o cara, para dar um recado bom para Davi, dizer: rapaz, o rei está doido por aí, caçando todo mundo. Chegou em uma cidade e matou todo mundo. Porque Davi passou por lá e deram a Davi uma direção. O diabo é perturbado demais.
com quem tem informação do reino e habilita você para o centro da vontade do Eterno. O diabo ele fica muito perturbado em você passar naquela rua que tem alguém que de verdade busca a face de Deus. O diabo não quer que você passe naquela avenida que sempre que você passa tem alguém que tem uma direção do Eterno. Porque quando você passa ali, seus ânimos são renovados. O propósito é fundamentado. E você acredita valor naquilo que dentro de você já é real, mas você precisa de força e fortaleza no exterior, porque o que está acontecendo no exterior é terrível. Davi está na caverna de Adulão. Para Davi é lugar de fuga. Para Deus ali é uma fortaleza. Caverna de Adulão, e se escondeu Davi na caverna de Adulão. Deus manda Gade ir lá e dizer assim: ei, não é para você ficar no lugar forte. Essa é uma pregação que daria para fazer 10 tópicos. Não é para você ficar no lugar forte. Ei, está todo mundo me procurando. Vá para o lugar do encontro. Você quer estar protegido na fortaleza terrena, ou você quer estar debaixo das asas do Eterno? Aleluia! Glória a Ele que é poderoso. Você quer o quê? Aqui eu estou guardado, vou ficar aqui escondido. Na caverna, homens se apresentam para que você possa impulsioná-los a uma visão daquilo que você recebeu. Óleo é óleo, quer os outros gostem ou não. Unção é unção, quer a terra acredite ou não. Então ele tem uma fuga como propósito, Davi, mas ele tem o óleo como fundamento na sua cabeça. O que vai faltar agora diga, é o tempo. Fale mais forte, é o tempo. O tempo é necessário. Peregrinar. Ele sai daquela caverna, ele tem que ir para outro lugar. Ele sai do lugar escondido, ele vai para o lugar visível. Ele sai de um lugar coberto, ele vai para o lugar descoberto. Ele vai ficar à margem, à mercê de tudo que é suscetível a acontecer a alguém que está peregrinando. São 400 homens que estão com eles. Esses homens já estavam curados das suas marcas, então pouco podem produzir. Aprenda, quem não está curado das suas imperfeições ou marcas que lhe conduziram à caverna, vai andar pelo deserto com alguém que tem nome de rei, unção de rei, mas ainda não chegou o tempo de cumprir o reinado. E quem você vai ser no meio dessa guerra de peregrinar, saindo do lugar forte e indo para o lugar seguro? Contraditório, né? Quer dizer que na fortaleza não é o seguro, não. Seguro é debaixo das asas. Seguro é perto do Senhor. Seguro é caminhando para o propósito. Seguro é eu fazendo o que glorifica a Deus. Seguro é, goste ou não, eu agrado a Deus. Ah, meu Deus do céu. É emocionante em 2 Samuel 23, o 2, quando ele diz assim: naquele deserto não fui eu, sair da fortaleza não foi eu, não tinha capacidade de sair. Ninguém perseguido por inimigo tão forte como um rei e todo o seu reinado e seu aparato de segurança consegue sair de um lugar debaixo de uma palavra se não tiver certeza que Deus está com ele. E ele sai. E ele sai. Só que nós precisamos ver algo que aconteceu muito forte. Em meio a uma dessas peregrinações, Davi já está forte. Davi está forte.
e vai descansar um pouquinho. Ele diz assim: eu estou com desejo. Estou com desejo de beber da água, da cisterna de Belém. Ele pediu ou ele estava com desejo? Você sonha alinhado ao propósito e o céu trabalha para materializar aquilo que é desejo do seu coração. Bonito, não é isso que você ouviu? Mas se o desejo é meu, o céu tem a obrigação de cumprir? Por que não? Se for interessante para Deus. Mas é desejo meu, mas não fere o céu. Mas é desejo meu, mas não agrada a terra. Por quê? Porque 3 homens valorosos vão ter que varar um arraial dos inimigos. Porque alguém sentiu um desejo. E tem 3 tipos de homens que ainda não estão desenvolvendo a totalidade da sua liderança e nem sabem o porquê que foram chamados e colocados junto ao adjunto de Davi. E aí, quando eu não sei porquê que eu estou perto de você, eu quero fazer para lhe agradar. Quando eu não sei porquê que Deus me implantou para estar rente a rente contigo, a sua sede me incomoda. O teu desejo me incomoda. O teu passar aperto me faz ir na loja. E é um problemão, porque tem muitos inimigos filisteus no arraial. Na porta. Onde é que está o inimigo? Na porta do teu desejo. Os inimigos estão lá, e não são qualquer tipo de inimigos. São inimigos valentes, potentes, fortes, que não querem permitir que o reino se manifeste. Mas sempre tem homem destemido, aguerrido no nosso meio, que não mede esforço e não poupa nem sequer sua própria vida. Você conhece alguém que está disponível e disposto a dar vida por você? Ah, eu só teve um desejo, não foi feito um pedido. Foi um desejo. Esse desejo pode ser saudade. Saudade. Que por sinal, a interpretação correta é: ele sentiu saudade de um lugar que ele não era comum retirar a água dali, porque ele não tinha tempo para isso. Só que essa água que está sendo falada aqui também não é água para matar a sede de homem. Essa água é água para cumprir propósito. Essa água em si, quando volta esses homens valentes, eles varam o arraial, ele volta com a botija de água, entrega a Davi. Davi fica surpreso, como que diz assim, era só um desejo meu. Ele viu a capacidade que alguém que está envolvido em um propósito de cunho celestial tem. E alguém que é grato pela benevolência, pelo favor e pelo amor que recebeu. Quem eram esses homens? 3 homens poderosíssimos. Engraçado, né? Chegaram como endividado, problemático, amargurados. E a Bíblia os trata como homens poderosíssimos, separado entre os demais, dentre, para fazerem a diferença. Homens esses que não pediram cargo nem encargo, foram gratos por terem sido aceitos. Porque na hora da tua amargura, o que mais você quer é que alguém diga assim: ó, chega para cá. Na hora da tua angústia, né? O que você quer ouvir? Imagine em meio a algum tipo de diálogo que acontecia nessa caverna de Adulão, ou nesse lugar fortalecido.
A família de Davi foi lá também. Os irmãos de Davi foram lá também. E aí chegaram preocupados com Davi para saber como estava a condição de saúde dele. E Davi fez questão de colocar a sua família em um lugar seguro. Diz assim: o propósito de Deus é comigo. Deixa comigo. Quem é perseguido aqui sou eu. Deixa eu com minha equipe. Que equipe? Quanto tempo demora para você preparar um time para ele ter alto desempenho e alto rendimento em seus ofícios, em suas habilidades, em suas atribuições? Quanto tempo um obreiro fica pronto? Quanto tempo um soldado fica pronto? Tem soldado que já vibra com a chamada e vem e não tem dificuldade para se submeter. Mas já tem soldado que fala assim: poxa, eu achei que era outra coisa. Era isso? Era? Eu estou aqui só na obediência, irmão. Porque por mim mesmo eu já tinha, quem gosta de andar sendo perseguido? Quem gosta de andar com os outros atrás de lança, atrás dele? Agora quem vibra com quem dá crédito a ele quando ele chega, diz assim: meu amigo, eu não tinha vida. Agora se é para varar arraial eu varo, se é para pegar água na cisterna eu pego. Eu vou morrer no meio do caminho, não estou nem aí. Não estou nem aí. Só não posso mais, nunca mais, ser chamado de amargurado, endividado e rejeitado. O que você faria para que o seu nome na sociedade não fosse mais o que você tem hoje? Para que na Bíblia tivesse escrito: não mais endividado, e sim poderosíssimo. Capitão de um exército poderoso. Listado dentre os melhores que passaram pela vida de Davi. Vou falar um negócio para vocês. Vocês se recordam quando um dos filhos de Davi queria impedir Salomão de reinar? Só que Davi já estava com a idade avançada, né? E quando você está com a idade avançada, na maioria das vezes você tem que acatar a decisão do outro. Nem sempre os filhos têm um bom senso. Nem sempre ele vai dizer assim: não. O senhor não tem nem mais o que fazer. O senhor já está interditado. Fica aí vivendo os últimos dias e está tranquilo. Só que quem é valente, reconhece e produz honra, eu não sei. Parece que a idade demora mais de chegar e o cansaço desses homens também. Observe Caleb. Josué está arrebentado. Josué está moído. Diz assim: para mim já deu. Já deu, meu amigo. As terras todas, aquelas que passou na minha mão, eu fiz o que deu para fazer. Aí Caleb diz assim para ele: tem muito tempo desde que o Senhor fez a promessa. Ele me tirou ali e me fez ali desde Cades Barnea. E eu ouvi o que o Senhor falou. E eu acreditei valor no que Ele falou. E eu não deixei a velhice tomar conta do meu corpo. Por quê? Porque aquilo pulsava muito forte dentro de mim. Primeira coisa, eu não merecia, eu era pequeno na minha casa. Não tinha nem direito e mesmo assim Ele me deu crédito, valor. Então por Ele eu vou, por Ele eu faço, por Ele eu espero, por Ele eu cumpro. E você cumpre por quem? Por isso que a gente está envelhecendo. A gente está envelhecendo porque está se cansando, olhando só para as coisas da terra. A gente está envelhecendo porque quando não está acontecendo da forma que nós estamos projetando, aquilo amargura, dá uma amargura na gente. Fala: poxa, por que a pessoa ainda não está pronta? Por que depois de ter tanto tempo ainda continua com essas ações? Sabe o que é isso? Você está cuidando de gente, olhando para a gente. Cuide da gente olhando para Deus. Cuide da gente olhando para o propósito. Cuide da gente ou das pessoas visualizando o que Deus falou acerca dessa pessoa. Porque se você for perguntar à pessoa, ela vai dizer: eu nem sei por que eu estou aqui. Agora quando você pergunta a quem tem valor,
se torna grato. Ele percebe no seu olhar que você está sentindo algum desejo e fala, já sei o que é água. Sai correndo. Quando volta, Davi pega a água e vai fazer uma coisa chamada libação. É um tipo de sacrifício que dá valor a um Deus que é merecedor de todo sacrifício para obter aquele item ou aquele bem. Libação é sempre para líquido, tá? Então, sendo vinho ou sendo uma água, como nesse caso específico foi a água. Ele pega, estabelece um altar. O altar que ele estabelece, ele diz assim, eu não posso beber dessa água. Mas você não estava com saudade? Não sei se era saudade, não sei se era desejo, ou não sei se era um apontamento de mim para. Você não entendeu? Eu não sei se era desejo, saudade, ou se era um apontamento de mim para. Jesus, filho de... Ele derrama. Só que a libação não era para derramar todo. Derramava no máximo ali 30%, 40% do líquido contido. Porque o restante era para a festa. O restante era para a realização do desejo. E aí? Você divide seu desejo com alguém? Porque Davi pegou o desejo dele e falou, ai de mim, longe de mim, tomar dessa água por causa de um desejo que poderia ter ceifado a vida desses homens que lá na frente teriam um nome muito importante na história. Esses homens super valorosos, que noutrora tinha outro apelido, poderosíssimos se tornaram, foram eles que deram livramento até o dia de Salomão ser empossado. Lembra da idade que eu falei? Eles foram responsáveis por falar assim, se alguém tentar interferir na ordem do rei em vida, vai se encontrar com ele. A palavra dele é a palavra dele. Vivo tem que ser respeitada. Morto tem que ser cumprida. Isso é ter valor. Porque tem gente que enquanto você está aqui firme e forte do seu lado, tá, estou contigo, assinou eu faço, assinou. Você embarcou, fala assim, eu só tenho responsabilidade enquanto ele estava vivo. Não quem foi impactado por uma chamada poderosa. Não quem foi restaurado, não quem recebeu vida, não quem recebeu uma missão e foi curado em meio ao cumprimento dessa missão, para viver um propósito. O rei não foi protegido. E por que o rei não foi protegido? Porque o rei não precisa de guardiões, pessoas corajosas, que falem as verdades necessárias, para os 20%. Que tem muito mais argumento e tem pouco cumprimento. Porque quem não tem cumprimento tem ideia, né? Fala, eu acho assim, eu penso assim. Eu não sei por que isso tudo. Os achistas, tem um monte de achistas, 20%. Eu não sei para que tudo isso, não sei, pronto. Tu era quem quando tu chegou? Que classe tu pertencia? Endividado, problemático? Hein? Tu pertencia a qual? Eu era dos problemáticos. Endividado, eu era tudo. Acho que era os 3. E vocês? Ainda é? Já eliminou Já eliminou quantos? Glória a Deus. Por que Deus nos juntou, nos uniu? Por quê? O que Deus quer? Se está todo mundo agora dentro de um lugar forte.
Ah, você não entendeu. Se Deus nos uniu, nos fez um ajuntamento, por que que nós estamos somente presos no lugar forte? Achando que estamos fazendo a vontade de Deus. É necessário a igreja peregrinar. Sair da torre forte. Para que você possa estabelecer o legado que Deus te chamou. E onde é que eu vou estabelecer esse legado? Aqui eu aprendo, lá eu ensino. Aqui eu aprendo, lá eu coloco em prática. Aqui eu sou ministrado, eu sou curado, eu sou lavado. Eu sou submetido a um nível de pressão, porque a qualquer momento pode chegar Saul. A vergonha, a espada. Ei, você é endividado, você está me devendo. A qualquer momento na igreja, imagine, todo mundo tem medo, né? Hein? Ei, quem é aquele que está ali? Olha, dando uma de crente. Isso é um amargurado da vida. Isso é não... É isso. O profeta chega e diz assim: ei, vocês vão ficar nessa caverna só repetindo história, lembrando dos maus tratos que a sociedade lhe deram. Em meio ao labor, vamos aprender, mas já guerreando, já indo, seguindo o propósito para o lugar que Deus tem. Davi, você só tem o óleo, falta o cumprimento. Se nós ficarmos aqui dentro muito tempo, o novo de Deus não vem. Ah, mas vem de qualquer jeito. Vem não, por isso que ele mandou o profeta: sai. Sai do lugar forte. Mas eu vou como? Vai em nome do Senhor. Então a despedida de Davi, quando ele está dizendo aqui: quando o Senhor me chamou, o Espírito dele esteve sobre mim. Durante toda a minha vida eu vi o Espírito dele sobre minha vida. Eu vi o Espírito Santo agindo, fluindo, cumprindo. Quem foi que nasceu em Belém? E Jesus é o quê? É a fonte de águas. Sim? Que água? Só que ele nasce em Belém e sai de lá. Porque a sua família vai dizer para ele que ele tem que se tornar conhecido. E para se tornar conhecido, não é dentro de um quadrado. Então Jesus, ele vai sair para peregrinar. Ah, mas lá tem pão. Esse é o problema da gente. Está tendo muito pão de Belém. A gente precisa comer do que está acontecendo na peregrinação. Quem sabe Deus nos autoriza a comermos do pão da proposição. Quem sabe a escassez que você está tendo é porque não entendeu que uma chamada forte Deus quer cumprir na sua vida, mas você está dependendo de Belém, do pão ou da água, ou dos seus desejos, dos seus sonhos. E aí seus objetivos, seus sonhos sempre estão falando mais alto. Davi teve que sair. No meio da saída, da fuga, ele vai experimentar do real livramento de Deus. Livramento não é você estar num lugar seguro, que se fez seguro. Livramento é você estar sendo conduzido por Deus em meio a lugares áridos, difíceis, e você vê o milagre acontecendo a seu olhar. Ao olho nu, você vê a morte vindo e Deus te guardando, o perigo vindo e Deus lhe guardando. E isso é conduzir um homem, uma mulher, uma família, uma casa para um propósito. Para isso Deus nos chamou. E a água é desejo. Tenho que tomar cuidado com os meus desejos. Como era costume derramar uma parte da água ou do vinho como libação, ele falou: no meu caso, eu vou derramar todo,
E por que ele vai derramar todo? Por 2 fatores. Primeiro ele diz assim, ó: eu não coloco mais em risco a vida do meu exército, com as minhas asneiras, com os meus pensamentos. Segundo, eu derramo essa água toda, para que eu não venha ser impeditivo para o Mashiach vir, para Jesus nascer, para vir de Belém. Quem de verdade tem que vir. Não é uma água que tem que vir, água física. Não é uma água física que tem que vir de Belém. Ah, meu Deus do céu, não é de uma cisterna. É do alto e sublime trono. A água da vida, o pão da vida, o Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, o nosso Redentor. Aleluia, se coloca de pé.